Bom, nesse vídeo será apresentado meu projeto integrado B, que é um inversor de frequência bidirecional. Basicamente, o projeto é o seguinte. Por exemplo, tem uma casa que é alimentada por um painel fotovoltaico e pela rede, onde o painel fotovoltaico ele pode alimentar as cargas CC e a minha rede alimenta as minhas cargas CA. Só que eu quero que esse fluxo seja bidirecional, quanto a energia produzida por esse painel for capaz de carregar essas minhas cargas e não tiver mais consumo para essas cargas, eu quero que essa energia retorne para a rede. Então, de CC, esse meu inversor vai fazer que essa energia se transforme em CA e injeta potência na rede. E o mesmo vale o inverso. Quanto o meu painel, tipo num clima nublado, ele não gera potência suficiente para carregar as minhas cargas. Então, eu pego a minha energia da rede e transformo em energia CCCC e carrego e alimento essas minhas cargas. CCCC. Então, o fluxo é bidirecional. Então, a energia CC é transformada em CA e a energia CA é transformada em CC. O meu projeto, então, ele tem três controles, três topologias de operação desse meu sistema. A primeira topologia, modo de operação, né, que é falado, que é comentado no meu projeto, é o retificador, onde eu tenho a minha tensão na rede, ela alimenta as minhas cargas CC-CA e ela passa por um conversor e alimenta um banco de baterias, por exemplo, e as minhas cargas CC. É chamado de retificador. O segundo modo de operação seria o inversor, que é produzido pelo meu painel fotovoltaico, que alimenta as minhas cargas CC e é convertido em CA também. Alimenta as minhas cargas CA e caso seja suficiente implementar essas cargas não estejam mais necessitando dessas potências, injeta essa energia na rede. Já o último modo de operação seria, num caso, um inversor isolado, que seria ao meu painel fornecendo potência para as minhas cargas quanto CA, tanto quanto CC, quanto CA, só que não utiliza a tensão da rede para alimentar essas cargas CA. Okay? Então, é um sistema dito isolado, porque só o painel é suficiente para alimentar essas cargas CA e CC. Sendo assim, o objetivo geral do meu projeto é realizar simulações via software para o controle bidirecional de um inversor de frequência operando no modo normal, isolado e retificador. Então, um inversor, um retificador e um inversor isolado. Bom, para realizar o controle, eu utilizei uma técnica PWM 3 níveis, ok? Ela realiza o controle para eu ter um inversor e um retificador apenas com uma lógica de controle. Então, eu tenho um circuito, um sistema, e dependendo da minha lógica, esse meu sistema, ele opera ou como inversor ou como retificador. Então, eu fiz todo o projeto do sistema de potência, que seria projetar o meu inversor, o meu indutor, meu capacitor, tá? Então, foi tudo realizado no Simulink, então aqui vê o sistema dele em blocos. Então, aqui
uma tensão, a tensão da rede, por exemplo, meu indutor. Aqui são os meus MOSFETs, tá? Que realiza a lógica para minha saída, o meu banco de baterias ou o meu painel fotovoltaico. Então, aqui em cima é o meu circuito de potência, tá? Só que antes de mostrar a minha simulação, eu tive que fazer, né? Vou apresentar o meu projeto compensador. Então, eu tive que fazer duas malhas, uma malha de corrente que controla a corrente no circuito e uma malha de tensão, que controla a tensão. A malha de corrente, ela é necessária para eu fazer um inversor, porque no inversor de frequência eu não tenho o controle da tensão, porque a tensão que eu estou injetando na rede é da rede. Então, seria, no meu caso, eu projetei um circuito para 180 volts de pico, então 127 eficácia. Então, eu não tenho o controle da tensão na minha saída, eu só tenho o controle da corrente. Então, foi realizado uma malha de corrente, um controle de corrente do circuito para fazer o inversor. Já para fazer o retificador, eu tenho a malha de tensão. Passei aqui. Então, eu tenho uma malha de tensão que eu realizei para fazer o retificador. Ok, então foi todo um desenvolvimento aqui. O professor pode ver no relatório. E aqui eu fiz, na verdade, eu simulei, eu projetei. Esse circuito é só a malha de corrente. Então, eu tenho uma tensão de referência que sai da minha rede, uma corrente de referência, um ganho, função de transferência para eu ter esse controle. Então, aqui eu tenho a minha lógica PWM, e o meu sistema de potência aqui. Então, aqui eu teria a minha tensão no barramento, que seria a minha placa solar, minha placa fotovoltaica, e a minha tensão da rede. Então, com essa topologia, eu consigo fazer um inversor de frequência. Então, eu fiz as simulações aqui. Bom, pela simulação aqui, o que a gente conclui? Esse é o gráfico da corrente no indutor e da tensão da rede. Eu esqueci de comentar, mas esse projeto ele foi realizado para operar em alta frequência. Então, o que é a vantagem disso? É que você gera uma corrente e uma tensão, uma corrente em fase com a tensão da rede. Isso faz com que você não altere ou eleve seu fator de potência, tá? Você não injeta potência reativa na rede, diminui distorções, então é uma vantagem você trabalhar com alta frequência. Então, você tem a corrente aqui, bem em fase com a tensão, então você não distorce essa tensão da rede, ok? Agora, eu tenho a corrente no meu barramento, que são essas aqui, e a minha tensão no barramento, que como projetado, está em 240 volts, tensão CC. Então, eu entrei com uma corrente CA, tensão da rede, e a minha tensão no barramento é uma tensão contínua, CC. Agora, como eu já tinha mostrado, esse é o circuito que eu tenho a minha malha de corrente aqui, como projetado, igual o circuito que eu já tinha mostrado, e eu tenho a malha de tensão também aqui. Então, aqui eu tenho o controle da tensão e da corrente. Com esse circuito, eu consigo a topologia
tanto de um retificador como um inversor. A única diferença é a minha tensão de referência que eu tenho aqui. Para um retificador, a minha tensão de referência, por exemplo, ela é positiva. Eu tenho uma senoide positiva. E o retificador eu tenho uma senoide negativa, iniciando em zero. Com isso, eu consigo inverter o sentido da potência aqui, o sentido do fluxo de potência no meu circuito. Então, eu consigo obter tanto um retificador como um inversor. Aqui é mostrado o resultado do meu inversor de frequência para malha de tensão e corrente junto, que é o circuito que eu mostrei anteriormente. Então, o primeiro gráfico mostra a corrente no barramento. Então, ele aumenta e depois se mantém constante. A minha tensão também. Essa é a minha tensão no barramento. Essa tensão do barramento, ela deveria ser 240. Observa aqui, 240. Só que, o que acontece? Tem uma estabilidade no início ali e um ripple em torno de 240 volts, ok? Então, por que isso acontece? Isso acontece porque em regime, a tensão, ela ocorre em regime transiente. Ela é muito lenta. E isso faz com que o compensador ele demore para chegar numa estabilidade. Quando ele chega, ele tem um certo valor de ripple ali, tá? Mas isso relativamente é bom para o sistema, porque ao injetar potência na rede, eu muito rápido acaba distorcendo essa minha tensão. Então, se essa tensão ela for injetada devagar, eu diminuo a ocorrência de distorções na rede. Pode ser, eu aumento o valor do fator de potência, como eu já tinha comentado. Então, isso deixa o sistema mais estável, né? Então, para o sistema, no geral, isso não é tão ruim. Ele é bom, ok? Nesse meu projeto, eu também fiz a implementação da malha de corrente digital, que não é muito diferente do analógico, ok? Ele só utiliza o microcontrolador. E o meu compensador foi um pouco diferente, porque eu tenho os ganhos. Mas basicamente é a mesma coisa. Então aqui eu tenho a minha malha de corrente digital, que a única coisa que muda são os ganhos ali que aumentaram. E eu projetei o novo compensador, ok? Daqui embaixo mostro os meus resultados. A tensão na rede e a corrente no indutor também estão em fase. Então tá bem, o resultado tá bem bom que eu obtive. E aqui é a minha corrente no barramento, né? A única coisa é que a corrente é a tensão no barramento. Então eu tive uma tensão de 240 volts ali, CC. E a única coisa é a corrente no barramento. Percebe aqui que há uma corrente negativa. Isso quer dizer que está injetando potência reativa na rede, tá? Isso não é bom, só que eu não consegui projetar um compensador melhor, que diminuísse essa corrente, essa tensão reativa que eu não consegui projetar, então ficou assim mesmo, né? Então aqui eu tenho o circuito ali, o compensador, né? Ali, o inversor. Bom, agora tem as conclusões finais ali. Então, basicamente, o meu projeto teve o objetivo de realizar um sistema de controle para as três topologias, né? Que seria o inversor, o retificador e o inversor isolado. Então, foi desenvolvido. Primeiro foi elaborado o compensador para malha de corrente e para malha de tensão, e daí feitas as simulações.
para as duas malhas. Uma das simulações, o inversor ele obteve as melhores respostas, tanto na malha de corrente quanto na malha de tensão. Então foram bem satisfatórios os resultados. É só o conversor que eu só obtive uma resposta, um resultado bom para a malha de corrente. Com a malha de tensão eu não consegui obter, tá? E o inversor isolado, eu projetei o circuito, mas também não consegui gerar uma resposta satisfatória que atendesse tudo que fosse necessário. Então, ficou faltando o meu inversor de frequência isolado. Mas, bom, pretendo continuar o projeto no semestre que vem. Então, minha proposta é elaborar a finalização desse projeto para o próximo semestre, realizando as simulações e realizar o controle prototipado. Ok? Obrigada.